Boa noite, pessoal. Essa vai ser então a videoaula no qual a gente vai discutir o texto da Mônica Veloso, intitulado Os Intelectuais e a Política Cultural do Estado Novo. Um texto que também está naquela coleção intitulada O Brasil Republicano, nesse caso o volume 2, né, O Tempo do Nacional Estatismo. E eu vou apresentar aqui, né, como que eu pensei essa aula de hoje. Então, no primeiro momento, eu quero tratar de alguns aspectos mais gerais do texto, mais gerais do tipo, né, aspectos mais amplos relacionados ao tipo de historiografia que esse texto nos apresenta. Depois, eu vou pensar aqui em duas questões mais específicas do texto que eu acho que são legais para a gente pensar, para a gente discutir, de acordo com a proposta que a gente tem construído ao longo do semestre. Então eu vou fazer uma discussão específica sobre a questão do povo brasileiro, como que isso é abordado no texto. Depois vou apresentar para vocês uma discussão um pouco mais específica, né, da relação dos intelectuais com o Departamento de Imprensa e Propaganda e com o Ministério da Educação e Saúde Pública. Depois eu vou trazer alguns elementos mais específicos do texto, que eu acho que podem render aí algumas ideias para que a gente possa tentar responder aquelas nossas questões, né, sobre o que fazer desse passado no presente, buscando construir futuros alternativos, futuros múltiplos, né? E depois, por fim, eu vou apresentar aqui, vou tentar discutir, tentar responder ou comentar as dúvidas e comentários que vocês me enviaram. Então, eu vou considerar aqui os e-mails que vocês me mandaram até as 7 horas da noite de hoje. E depois, vocês podem continuar me escrevendo, tanto por e-mail quanto por meio dos comentários no próprio canal onde esse vídeo vai ser disponibilizado. E eu vou tentar, né, conversar com vocês, discutir como eu tenho feito. Eu fui indagado, né, sobre a questão das presenças, como que eu farei para controlar isso. Então, eu vou, obviamente, ser muito mais flexível com relação a isso, porque fica realmente difícil de controlar, né, essa participação, e eu vou considerar, então, as atividades que vocês vão me entregar, me enviar, o que ficar registrado, né? Se vocês cumprirem com aquilo que foi programado no programa de ensino, eu vou considerar isso como presença, né? Então, isso inclui a participação nos debates, com a apresentação de dúvidas e comentários, tanto no que diz respeito à discussão dos textos, quanto no que diz respeito à apresentação por parte dos colegas, né, de seus trabalhos, de suas propostas, e considerar também a atividade como vocês vêm desenvolvendo. Isso aí também vai ser contabilizado como presença, portanto. Mas fiquem tranquilos e tranquilas, né? Eu não pretendo penalizar ninguém mais do que essa situação de isolamento já tem nos penalizado. Então, eu vou ser bastante justo com relação a isso. Se vocês entregarem, participarem disso tudo, eu vou considerar, né, todas as presenças. Então, não precisem ficar preocupados, né, com relação a isso, mas eu quero, obviamente, perceber que vocês estão participando da disciplina, que estão lendo os textos, que estão pensando nas atividades. Eu acho que é isso que importa. Bom, vamos lá então, né, para aquilo que eu estou chamando de aspectos gerais do texto. Esse trabalho apresentado pela Mônica Veloso é o que eu estou chamando aqui de um trabalho clássico de história intelectual, né, no qual se tenta compreender o papel e a atuação dos intelectuais num determinado contexto. Então, é uma história intelectual que dialoga com a história social, com a história política, né, e tenta entender a inserção desses agentes específicos, que são os intelectuais, dentro de relações políticas, sociais e econômicas mais amplas. A Mônica Veloso ela tem trabalhado com isso desde a década de 80, quando ela ainda estava lá no mestrado. Ela já tem publicações dessa época
a respeito dos intelectuais no Estado Novo. Então, eu tenho um livro dela aqui da década de 80, que ela publicou junto com a Ângela de Castro Gomes, com a Lúcia Lippe Oliveira. Então, é um grupo lá do Rio de Janeiro que, por conta da disponibilidade de arquivos lá no CPDOC, arquivos do Gustavo Capanema, do próprio Getúlio Vargas, são pessoas que tiveram aí, naquele momento, uma facilidade maior em recompor, em reconstruir esse campo intelectual brasileiro nesse período. Então, são trabalhos bem importantes, né, bem consolidados aí no campo da história intelectual brasileira, são referências importantes para a gente. Uma outra temática que eu acho que aparece de maneira bem marcada nesse texto aí é essa, né, das formas de relacionamento do Estado com seus representados. Ou seja, né, como que o Estado, né, pensado aí enquanto um aparato administrativo, burocrático de governo, se relaciona com seus representados, né, com o povo que lhe confere, ou deveria lhe conferir a sua soberania, e aí pensando tanto nos aparatos de produção de consenso quanto de repressão. Então, eu acho que ele mostra o papel da história intelectual para entender especificamente como o Estado brasileiro se relacionou com aquilo que ele vai chamar de povo brasileiro naquele período. E eu acho que essa perspectiva apresentada no texto que a gente está discutindo aqui, ela é válida também para a gente pensar outros momentos do período abordado pela disciplina, porque trata-se também de uma tentativa de entender o papel mais geral do intelectual, dos intelectuais na sociedade brasileira, mostrando, por exemplo, que essa intelectualidade ela sempre tentou definir a partir de uma posição de vanguarda, uma posição de elite, como deveria se conformar o Estado Nacional a partir de determinadas ideias de povo brasileiro que foram se constituindo em diferentes períodos. Então, acho que o texto da Mônica Veloso mostra que, nesses diferentes momentos de transformação política, os intelectuais ocuparam papéis significativos. Ela menciona o período da independência política de 1822, depois ela fala da geração de 1870, né, a qual a gente pode vincular o Machado de Assis. Depois ela fala dos modernistas, né, das décadas de 20 e de 30, e a gente poderia também estender essa análise, num contexto um pouco mais diferente, mais polarizado, para os intelectuais da teoria da dependência, do nacional-desenvolvimentismo, né, pensar aí tanto o pessoal do ISEB quanto o pessoal da CEPAL, toda essa tradição aí que na década de 50 e 60 tentaram pensar a necessidade de entender a nação a partir das relações de dependência econômica que que constituíram, né, o perfil do nosso Estado, o perfil da nossa nação ao longo desses séculos aí, né, que correspondem ao período colonial até os dias mais recentes. Então, sempre os intelectuais tiveram um papel importante na formulação de projetos políticos brasileiros, e sempre a partir de uma relação um pouco distanciada em relação a outros estratos da sociedade nacional, né, da sociedade brasileira. Então, isso serve para a gente pensar não só o período Vargas, mas outros períodos que nos interessam diretamente e outros períodos para trás aí. E eu achei muito legal porque vocês perceberam, pelo que eu pude notar nos comentários e nas dúvidas, que essa é uma discussão muito presente, muito significativa para nós que estamos pensando, por exemplo, nos problemas relacionados à história pública. Em que medida, né, o intelectual ele é distante ou ele se aproxima de grupos extra-acadêmicos. Então, eu acho que é uma discussão relevante para a gente também pensar na nossa própria atuação acadêmica, no nosso próprio espaço, nos nossos lugares de fala, sobre a nossa própria atuação intelectual, a nossa própria atuação acadêmica. Então, para a gente, especificamente, essa discussão é muito significativa. Então, vamos seguindo, né? O segundo ponto que eu gostaria de discutir aqui está relacionado com esse conceito de povo brasileiro, que foi tem sido o tema central aí de boa parte da nossa intelectualidade, até muito recentemente.
Esses intelectuais engajados com projetos de nação, eles vão tentar definir que nação é essa, e pensar que nação é essa pressupõe pensar que povo ela representa, que povo a constitui. Então, esse conceito de povo vai ser central na produção intelectual, tanto como a Mônica Veloso aponta, né, da geração de 1870, como da geração de 1930, que é aquela que nos interessa mais diretamente. É interessante, então, a gente perceber aqui que se para aquela geração dos finais do período imperial, uma geração liberal, radical, crítica à monarquia, se essa geração ela via o povo como uma espécie de empecilho para a civilização, um empecilho para o progresso, no sentido de que a nossa população, por ser mestiça, por ser descendente de africanos, indígenas, ela não teria condições de produzir uma nação civilizada, esse diagnóstico, essa leitura, ela muda radicalmente a partir da década de 1930. A gente pode situar até um pouco antes, né? Os trabalhos de Alberto Torres já chamavam atenção para isso lá no final da década de 1910. Os trabalhos de Roquete Pinto também já chamavam atenção para isso. E a autora cita Monteiro Lobato, até mesmo Euclides da Cunha. Então, esses intelectuais que foram marginalizados no período da Primeira República, eles vão se identificar mais com outros marginalizados da população brasileira, que são os pobres, os trabalhadores, e vão começar a chamar atenção para uma série de elementos positivos nessa composição populacional. Ou seja, esse vai ser o primeiro passo no sentido dessa intelectualidade, definir um conceito de povo que não é mais colocado, medido em comparação aos povos europeus, né? Essa diversidade, essa especificidade da população brasileira, ela vai ser percebida a partir de então como um aspecto positivo, um aspecto que demarca a nossa originalidade, né? A nossa particularidade enquanto povo, enquanto nação. Então, o primeiro aspecto a ser notado é essa mudança, essa clivagem, né? Essa ruptura geracional. A primeira via o povo de uma maneira mais negativa, a segunda começa a ver de maneira positiva. E o Vargas, ele vai se colocar, portanto, do lado dessa geração modernista, essa geração das décadas de 1920 e 30, porque, como a gente já discutiu, o Vargas também vai buscar uma legitimidade política nesse fenômeno de massas que começa a emergir a partir de agora, e, portanto, ele vai tentar se aproximar disso que ele está sendo construído como povo brasileiro, como forma de depender menos dos arranjos políticos oligárquicos. Então, o Vargas ele vai se mostrar como representante direto do povo, sem necessidade de representantes intermediários, como acontecia no sistema político da Primeira República. Então, a gente percebe que povo é uma construção, né? É um conceito, na verdade ele não representa uma entidade empírica, concreta, ele é muito mais uma construção, tanto do ponto de vista daqueles intelectuais, na década de 30, que vão ver o povo como uma coisa ainda por se formar, uma entidade imatura, como eu coloquei aqui, ou seja, vão perceber a necessidade de construir esse povo, de educar esse povo, né, de torná-los conscientes da nacionalidade, e de extrair elementos presentes nesse próprio povo para estabelecer essa comunicação, para estabelecer esse processo educativo, né? E, por outro lado, a gente percebe que a ideia de povo ela é uma constante, né, em termos de uma ação discursiva, de uma produção, de um discurso a respeito da nação. Você não consegue pensar a nação se você não pensar o povo que a compõe. Então, essa categoria povo está sempre ligado a uma determinada concepção de futuro, a um determinado projeto, né? Muito mais do que algo que represente a concretude, né, um aspecto empírico, material, presente, verificável nessa população. Então, trata-se muito mais de uma construção intelectual do que uma entidade efetiva que seria descrita de maneira mais ou menos efetiva por esses agentes intelectuais. Então, a gente percebe aqui que, por conta, né, do fato de que a formulação dessa ideia de povo ela vai ser um trabalho
distribuído, um trabalho que vai ficar por conta dos intelectuais, esse grupo político, esse grupo social específico, eles passam a ter um papel muito significativo na construção dos estados nacionais modernos. Né? Porque se são eles que definem o que é povo, ou o que é essa identidade nacional, eles passam, né, a ter um papel fundamental aqui no sentido de municiar o corpo político, né, na construção de uma nação correspondente a essas concepções de identidade nacional. Né? E isso vai ser muito usado ao longo do governo Vargas. Ele vai dizer que, né, os intelectuais têm a função de demonstrar aos políticos o que deve ser a ação, né, no sentido de produzir um Estado que corresponda a essa identidade nacional. É como se os intelectuais iluminassem os políticos a respeito de como eles realmente deveriam agir, considerando o que é o povo brasileiro. São os intelectuais que constroem essa categoria de povo. São eles, portanto, que projetam as ações políticas que vão ser implementadas. Né? Essa é uma concepção de intelectual que vai ser abraçada pelo próprio Vargas, né? E algo que vai lançar aí os intelectuais uma posição de destaque no cenário político e social brasileiro desse período. Foi legal, então, eu acho que vocês captaram bem essa discussão, porque eu recebi perguntas relacionadas, por exemplo, à diversidade, né, de papéis, se a gente considerar esse período e o nosso período atual. Então, depois eu vou discutir um pouco se essa situação se mantém, se houve alguma modificação do papel, do prestígio, né, da posição social desse corpo, desse campo específico que são os intelectuais. Bom, então o texto está centrado nessa discussão, né, sobre os intelectuais, porque isso, né, esses agentes, eles vão ser fundamentais para essa ação educativa que vai ser implementada pelo Estado Novo, né, por Vargas, até um pouco antes do Estado Novo e depois, no sentido de moldar essa população, de construir esse povo, de construir esse projeto unitário de futuro pensado a partir dessas elites intelectuais e políticas. Portanto, um projeto bastante autoritário que vai ser necessariamente mediado pelos intelectuais. Então, eu trouxe essa discussão sobre intelectuais porque vocês apresentaram naquela definição dos temas e dos grupos. Vocês, uma parte, né, de vocês aí, o pessoal que está no grupo 2, me apresentou interesse a respeito de temas ligados à educação e relacionado também às tecnologias de comunicação, de informação, né, as formas de relacionamento aí com essa cultura de massa, né, rádio, TV, e também pensando nas redes sociais, pensando em outras tecnologias. Então eu acho que para pensar esses assuntos é fundamental a gente entender o papel dos intelectuais, né, a história da construção do Estado Nacional Brasileiro, porque são eles que vão atuar nessas duas frentes. Esse grupo que vai se constituir de uma forma mais ou menos coesa em torno das discussões sobre a identidade nacional, que vão gerir tanto as ações de propaganda, algo que vai acontecer aqui por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, quanto por meio do Ministério da Educação e Saúde Pública. Né? Aqui o DIP comandado pelo Lourenço Filho e o MESP pelo Gustavo Capanema. Né? Então, essas duas frentes, a da educação e da propaganda, elas vão se constituir a partir desse grupo de intelectuais que vão ser trazidos para trabalhar dentro do Estado, junto com Vargas, junto desse projeto nacionalista, em grande medida autoritário. Então, a primeira coisa que a gente vai notar é que existe, então, uma concepção de que educação e reflexão são coisas que não se misturam, são campos de ação apartados, né? O Ministério da Educação e Saúde Pública vai ser o órgão que vai aglutinar em torno de si os intelectuais que vão ter mais espaço para formular um pensamento livre, autônomo sobre o que é essa identidade nacional. Mas isso significa que você tem um grupo, um espaço que vai pensar na educação e outro que vai pensar, aliás, na reflexão, e um outro que vai ficar por conta dessa educação de massa, sobretudo por meio de um aparato educacional, por meio de um aparato propagandístico,
E aí que entra o DIP, né? O DIP meio que ele vai ler essa formulação identitária aqui produzida pelos intelectuais que estão mais diretamente ligados ao Ministério da Educação, Saúde Pública, e vai apresentar isso de maneira formatada e unificada para a construção das massas enquanto um corpo unitário, enquanto um corpo que não comporta conflitos políticos, conflitos ideológicos, né? A ideia é construir um povo enquanto uma entidade unitária, uma entidade que vai trabalhar junto pelo progresso, pela modernização do país. Essa separação também entre DIP e Ministério da Educação e Saúde Pública, ela significa uma ação que eu estou chamando de domesticadora. Por um lado, da cultura popular, que se dá sobretudo por meio do DIP, ou seja, o samba ele vai ser, digamos, né, ele vai ter retirado esses aspectos mais ligados a uma cultura propriamente negra, né, uma cultura de resistência, e vai passar a ter uma cara que condiz mais com a proposta ideológica do Estado Novo. Então você vai, de alguma forma, domesticar essa cultura popular. E, por outro lado, você tem também uma cultura erudita que vai ser posta a serviço desse mesmo projeto. Ou seja, você vai ter intelectuais atuando no campo da música erudita, da produção literária, né, da reflexão sociológica, antropológica, historiográfica. Todos eles também em torno desse consenso mínimo relacionado à construção de uma identidade nacional. Então, se vocês se lembrarem lá daquela discussão que a gente fez em História da Historiografia, nós temos de um lado o Caio Prado Júnior, de outro lado o Gilberto Freire, no terceiro lado também o Sérgio Buarque de Holanda, que tinham posições bem diferentes entre si. No entanto, todos eles estão preocupados com o mesmo problema, que é a formação da nação, né? Pensar a nação enquanto algo único, enquanto uma totalidade orgânica, seja por meio das relações de produção, seja por conta de fenômenos culturais, né? Mas a temática é sempre a mesma. E o Ministério da Educação e Saúde Pública vai aglutinar, então, esses intelectuais em torno desse problema, enquanto que o DIP vai ser o responsável pela formatação dessas informações dentro de um projeto político mais definido e mais totalitário, né? Ou praticamente totalitário. O Vargas ele vai, então, criar, assim como a gente viu no texto da Mônica Veloso, uma concepção de intelectual que não deve se misturar com a de político, né? O intelectual ele tem uma missão, ele tem uma função social. No entanto, essa função social está subordinada à construção de uma nação isenta de conflitos sociais, isenta de conflitos políticos, e o político ele vai ser percebido como aquele que implementa essa ideia de identidade nacional pensada de maneira racional e não política, né? Como se esses intelectuais eles tivessem um trabalho de uma atuação neutra, no sentido de definir essa identidade nacional, algo que seria aplicado pelo corpo político. No entanto, o Vargas ele vai ser o sujeito que vai representar essas duas instâncias, da unidade, a atuação desses dois corpos, né? O Vargas ele vai aparecer tanto como político que compreende essa alma nacional, que põe essa intelectualidade ao serviço da tradução da identidade nacional para o corpo político, quanto ele próprio vai se colocar, então, como um intelectual, o cara que vai ser um membro da Academia Brasileira de Letras, que vai aparecer não só como um administrador, como um gerente, como um político, mas também como um cara que compreende essa identidade nacional e que pensa a nação, que conduz a nação a partir desse projeto. Então a gente vê que Vargas ele aparece aí como um elemento que centraliza realmente, né, esse projeto da nação, como se ele fosse um leitor privilegiado dessa identidade nacional e como se ele fosse um articulador desses diversos organismos que trabalhariam juntos em função, em prol de um mesmo projeto. O Vargas ele vai para isso, né, ele vai ter um trabalho de cooptação intelectual que eu coloquei aqui, mas esse termo ele é muito controverso, né, porque quando a gente fala de cooptação parece um movimento unidirecional, né, que as pessoas vão ser
enganadas, convencidas a trabalhar em prol de um projeto que não era necessariamente aquele, né, que a pessoa queria desenvolver de maneira autônoma. E aqui nesse caso não se trata disso. O que a gente percebe é que os intelectuais eles passaram a colaborar com o regime, porque o regime também ofereceu possibilidades tanto de um desenvolvimento intelectual autônomo, quanto de uma vida material mais consistente, né, mais condizente a esse tipo de atuação, algo que era muito diferente da situação da Primeira República. Durante a Primeira República, os intelectuais eles não tiveram apoio do Estado, eles sofriam então com a falta de incentivos, sofriam com a inexistência de um público consumidor de cultura no país. Então, diante disso, Vargas ele oferece postos de trabalho para esses intelectuais, ele oferece sentido para a atuação desses grupos e, de alguma forma, ele vai de encontro a uma série de aspirações que esses próprios intelectuais já vinham desenvolvendo desde a década de 20. Vargas, então, vai dar espaço para que eles desenvolvam, formulem essas concepções particulares de identidade nacional. Então, mesmo que elas destoem em alguns momentos, né, o Vargas ele vai ter essa capacidade de equilibrar esses dissensos dentro de um consenso mais amplo. Então, se a gente for analisar mais de perto uma série de organismos culturais existentes durante o governo Vargas, você vai ver que ele vai... você tem uma máquina administrativa que equilibra muito bem essa necessidade de dar espaço para todo mundo, ao mesmo tempo de tirar o poder aí de contestação, de refutação dessas ideias mais centralizadas, né, que caracterizam o Estado Novo. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do Conselho Consultivo do IPHAN. Você tem lá representantes do Museu Histórico Nacional, da Escola Nacional de Belas Artes, do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Você tem outros, né, várias instituições ali representadas. Então, esses grupos eles se sentiam inseridos no Estado, né, eles participavam ativamente da formulação dessas políticas, mas esse conselho consultivo, como eu pude demonstrar, por exemplo, lá na minha tese de doutorado, ele não tinha tanto impacto nas políticas preservacionistas, nas políticas culturais efetivamente implantadas pelo Serviço de Proteção, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, se tem essas pessoas, elas se inserem, elas conseguem encontrar um nicho de atuação, mas ao mesmo tempo elas não conseguem constituir, né, fora do Estado um movimento contestatório forte o suficiente para desfazer esse projeto mais amplo do Estado Novo de Vargas. Até porque, em grande medida, essa intelectualidade ela concordava com essa valorização do povo brasileiro, com essa ideia de que a gente possuía uma cultura que não se reduzia à Europa. São ideias, né, que soam bonitas aí a princípio, mas todas elas aqui elas serviram muito bem a um projeto político autoritário que teve longa vida no Brasil. É só a gente se lembrar que boa parte dessas instituições culturais elas continuaram vivas e funcionando aqui no Brasil muito depois da morte do Vargas, né? Por exemplo, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma instituição que existe até hoje, em moldes muito semelhantes àqueles que foram daqueles originais, né, da década de 30, de 1937. Por exemplo, a lei que trata do tombamento, da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, ela foi um decreto de 1937 e continua sendo válido até os dias de hoje. Então é isso, eu acho que esses são os pontos aí que eu gostaria de destacar dessa discussão, né? Eu acho que é importante então a gente perceber como que educação e propaganda foram articulados no governo de Vargas. Isso teve uma longa vida, no sentido de que essas duas ações, né, que a formatação do povo aqui no Brasil ela é sempre pensada então de maneira centralizada, né, só muito recentemente, só durante o governo Lula, né, a partir de então, você cria órgãos mais autônomos, você cria instâncias que permitem uma maior participação coletiva e democrática na formulação desses projetos.
mas isso foi um processo que logo já foi interrompido com aquele decreto que dissolveu uma série de conselhos, né, de órgãos colegiados aqui no Brasil. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai pensar na história tanto da educação quanto, né, dos aparatos de cultura de massa. Eles, a partir da década de 30, você tem uma virada, né, uma transformação muito radical em que esses elementos que antes eram, digamos, né, soltos, que eram pouco controlados, que ficavam a cargo da sociedade civil, pelo menos durante a Primeira República, depois eles passam a ser extremamente centralizados nas mãos do Estado, né, nesses grupos intelectuais que se abrigam dentro do aparato estatal. Como eu disse, eu queria trazer mais alguns elementos bem mais pontuais aqui para a gente discutir, que estão no texto. Destaquei 2 trechos para a gente refletir aqui, né, sobre algumas coisas que podem ser bastante interessantes para a gente pensar aqui no presente. Então, esse trecho aqui está na página 158 do texto, e a Mônica Veloso diz o seguinte: por um dos dispositivos da Constituição de 37, a imprensa passa a ser subordinada ao poder público. Francisco Campos, um dos ideólogos da maior projeção no regime e autor da Constituição, defende a função pública da imprensa, argumentando que o controle do Estado é que irá garantir a comunicação direta entre o governo e o conjunto da sociedade. Alega que esta é a única maneira de eliminar os intermediários nocivos ao progresso. Um aspecto que chama particularmente a atenção no interior da doutrina é a vocação legislativa atribuída à imprensa, uma vez que consultaria cotidianamente os interesses do povo. A centralização da informação é apresentada como uma forma de agilizar o processo de consulta popular, descartando-se o parlamento como uma instituição anacrônica e deficiente. O jornal Amanhã, porta-voz oficial do regime, efetua uma série de inquéritos populares sobre a política do governo, que são publicados sob o sugestivo título A Rua com a Palavra. Eu destaquei esse trecho porque é muito interessante a gente perceber que os projetos autoritários de sociedade, eles sempre tentam abolir a representatividade. Ou seja, eles abolem os partidos, eles abolem os órgãos de classe, no sentido de tentar estabelecer, ou pelo menos se arrogar essa suposta capacidade de representar diretamente os governados. Então, é como se você tivesse um líder só, né, aí centralizado na pessoa do governante, desse governante autoritário, que dispensasse qualquer outro tipo de mediação, de disputa, de conflito, né, de representação de interesses diversos. E isso geralmente é feito por meio de tecnologias de comunicação. Aqui a gente percebe que Vargas usou a imprensa, por exemplo, como uma espécie de termômetro, no sentido de abolir, por exemplo, a representação de classe e definir ele próprio, ou se colocar ele próprio como um leitor ou um representante legítimo, direto dessa população. A gente tem visto isso acontecer recentemente, quando, por exemplo, você tem governantes eleitos, aqui eu estou pensando no caso de todos esses líderes de extrema-direita que chegaram ao poder recentemente, incluindo Trump, incluindo Bolsonaro, são líderes que, primeiro, chegam ao poder criticando a classe política, né, dizendo que tudo que está aí é um bando de corrupto, que precisa, né, ser colocado ordem na casa, que eles não representam ninguém, representam os próprios interesses. Então, com esse discurso, eles chegam ao poder, e a partir do momento que eles estão no poder, eles também tentam se dissociar, tentam fugir ao controle dessas instituições, dessas mediações. Então, a gente está vendo um presidente da República que o tempo todo está incentivando seus seguidores a protestar contra o Congresso, né, a protestar contra as instâncias judiciárias. E essa representatividade, ou essa suposta representatividade, ela seria exercida por meio de aparatos técnicos que possibilitariam uma comunicação direta entre governados e governante.
Aqui no caso, né, da Primeira República, Vargas ele usa os meios que ele tinha à sua disposição no período, como o jornal, mas também o rádio, em que as pessoas, né, elas eram consultadas, né, o repórter ia lá e perguntava alguma coisa para a pessoa na rua, como os jornais ainda fazem nos dias de hoje. Mas a gente pode perceber que, recentemente, né, a gente tem aí governantes que cada vez mais querem ou acham que é possível governar a partir das redes sociais, né? Porque a rede social ela permitiu aí uma ampliação dessa participação, né? Ou seja, todo mundo pode comentar, todo mundo pode dar like, todo mundo pode curtir. E aí os governantes têm abolido as outras instâncias representativas, né, e se amparado numa suposta representatividade pública conferida pelas redes sociais. Tanto Trump quanto o Bolsonaro, eles têm governado aí há muito tempo por meio do Twitter, como a gente percebe. Então, como que funciona isso, né? Você tem aí um problema, por exemplo, uma investigação, os casos de milícia acontecendo lá no Rio de Janeiro, e o presidente da República, ele solta, por exemplo, a notícia que está pensando em proibir o aborto ou qualquer coisa que gere polêmica nas redes sociais. Muitas vezes são propostas, né, totalmente esdrúxulas, né, que vão gerar aí muito movimento nas redes sociais, muito conflito, mas isso também ajuda esses grupos a perceber o que vai ter apoio, o que vai ter respaldo social e o que não vai. Né? Se uma notícia ela gera muita tensão, muito conflito, ela é respaldada só por aqueles apoiadores mais xiitas, o governo acaba recuando, né, de medidas mais controversas. Agora, quando essas ideias elas acabam colando, né, isso é um sinal muito claro de que, independentemente do Congresso, independentemente do Judiciário, o chefe do Executivo vai ter o apoio suficiente para a implementação desse tipo de proposta. Então é muito interessante a gente perceber que Vargas começa a desenvolver isso muito bem ali na década de 30 e esse tipo de prática ele é atualizado aí por ferramentas cada vez mais eficazes, né? É o perigo da democracia direta que tanto o Twitter, quanto o WhatsApp, quanto o Facebook reforçaram muito nos dias de hoje. Então esses líderes de extrema-direita têm nadado de braçada nesse tipo de mecanismo que o Vargas já explorou muito bem lá na década de 30. Agora, a gente tem que entender também todas as diferenças tecnológicas existentes numa e noutra tecnologia. O Facebook, o Twitter, eles têm mecanismos muito mais complexos, muito mais eficazes de medir esse movimento da opinião pública, até mesmo de direcionar, né, por meio de robôs, por meio da criação de bolhas ideológicas, esse tipo de opinião. Então, aqui trata-se não só de ler as tendências dessa opinião pública, como de construí-la também por meio dessas redes sociais. Então, é uma discussão bem legal, eu acho que pode evocar elementos para a gente pensar aí, né, continuidades, rupturas, transformações, que são muito significativas para a compreensão do nosso mundo político no presente. Um outro trecho aqui vai mais ou menos nesse sentido, né? Eu também achei importante destacar e vou lê-lo aqui para vocês. Personificar padrões éticos de comportamento, apelar para a empatia e as emoções foram recursos amplamente utilizados pelo governo. Este tinha muito claro que um artigo público de doutrina, por si só, era incapaz de sensibilizar um público mais amplo. Para atrair os olhos femininos e infantis, nesta categoria estão também os operários, nada melhor do que os contos, as crônicas e as estampas. Nessa literatura, o pensamento é resumido em fórmulas ou apenas sugerido de maneira a não provocar nenhum esforço intelectual por parte do receptor. Por outro lado, busca-se impor símbolos e mitos de fácil universalidade, que reduzem a individualidade e o caráter concreto das experiências. Nos contos e crônicas predomina sempre o aspecto do exemplar. Os vultos históricos estabelecem a trajetória do já vivido, experimentado e consagrado. Basta segui-los. Isso é muito interessante, esse trecho, porque ele chama a atenção para o fato de que esse trabalho de propaganda
ele lança mão, muitas vezes, de um conhecimento que não é esse reflexivo dos intelectuais, que não é essa discussão racional, complexa, embasada, e que se ampara muito mais na produção de sentimentos, né, na produção de afetos, ou, né, de desconforto, de medo, que tem sido grandemente manipulado por projetos autoritários e totalitários de poder, fascistas mesmo, né? A gente discutiu isso lá no ano passado, na disciplina de Brasil 4, quando nós nos debruçamos a respeito dos memes, né? Então a gente pode aqui perceber que Vargas ele foi o cara que patrocinou, que incentivou o uso desse tipo de linguagem já lá na década de 30 e 40. Ou seja, né, uma linguagem que apela muito mais para os aspectos sensíveis das imagens, né, das fórmulas fáceis, das emoções que podem ser manipuladas por meio do texto e de imagem, do que pela produção de um aparato crítico, né, pela construção de um povo que se autodetermina por meio da sua capacidade de filtrar informações. Então, assim, quando a gente fala, né, desse nosso problema de não ter contribuído com a população, fornecendo ou construindo coletivamente um aparato crítico, um aparato de defesa desse tipo de informação, então isso também não é só por conta da nossa, né, da nossa imobilidade, do fato da gente estar mais preocupado com os nossos artigos do que com as pessoas, mas você tem também, por outro lado, né, um investimento público pesado no sentido de privilegiar esse tipo de comunicação que manipula por meio do medo, que manipula por meio de imagens ou fórmulas, né, mais universais, mais fáceis de serem captadas, e que produz, obviamente, uma ação política muito mais imediata do que aquela que demanda reflexão, que demanda a seleção de informações cuidadosa, né, de forma cuidadosa. Então, isso é muito interessante. A gente também percebe aí nessa política, nessas ações de formação do povo brasileiro, uma utilização muito forte dessas estratégias discursivas, dessas estratégias estéticas que fazem as pessoas agir mais pelo medo, mais pelo desconhecimento do que pela reflexão. Isso está relacionado, acho que, com essa linguagem dos memes, que se apoia também diretamente nisso, né, e constrói aí um debate político muito esvaziado, muito frágil, mas que apela muito para esse medo, para essas emoções, para essa necessidade de posicionamento imediato e reflexivo. Esses eram, então, os dois pontos que eu gostaria de apresentar para vocês pensarem, né? Possivelmente, se quiserem, né, se tiver espaço, talvez até utilizar nas atividades que vocês vão propor. São ideias, né? Eu acho que vocês também fizeram outras leituras do texto, tem outros elementos que vocês podem usar, mas eu gostaria de chamar a atenção para esses dois. E agora eu vou apresentar aqui para vocês as dúvidas que vocês me enviaram. Hoje eu copiei aqui os textos que vocês me mandaram, as perguntas, os comentários, e na medida do possível eu vou tentar comentar, esclarecer um pouco melhor esses elementos que vocês me mandaram aqui. Então, a primeira pergunta é do Fabrício, e ele diz o seguinte, né? Como Veloso demonstra, houve uma alteração na concepção de intelectualidade a partir das décadas de 20, muito em face do modernismo, e de 30, havendo uma saída da Torre de Marfim e uma ocupação sistemática da arena política nacional. Havia ainda, nesse sentido, uma preocupação em conceber uma brasilidade e ser vetor de um pensamento e de uma ação nacional, em contraste com ideias que seriam internacionais, como o liberalismo e o comunismo. Se você puder fazer uma ligação com a aula passada e comentar como esse cenário contribuiu para o nascimento do integralismo, comentando também como se deram paralelamente as cooptações e perseguições intelectuais comunistas nesse contexto. Podemos pensar conceitos como acomodação e conciliação, como no caso da ditadura militar de 64, para analisar a relação do Estado Novo com os intelectuais, e o conceito de extroversão. Então são várias questões aí, né, que o Fabrício apresenta.
os aspectos que ele mencionou aqui, eu acho que eu já comentei ali atrás. Você tem realmente essa mudança, né? O intelectual ele é exortado, ele é convidado a participar da arena pública, o Estado oferece condições concretas para isso, né? Pagando o salário dessas pessoas, oferecendo uma possibilidade de divulgação desses trabalhos que, por meio da iniciativa privada, essas pessoas não teriam. Então, o intelectual ele passa a ser visto não como um indivíduo marginal, como um indivíduo sonhador, mas como um sujeito dotado de um dever cívico, patriótico e que vai encontrar no Estado o respaldo para a sua atuação. Nós, né, nesse período, nós vivíamos num contexto de crítica ao pensamento liberal. Então essa intelectualidade ela vai em grande medida, né, vamos dizer que toda ela, mas você tem aí uma grande onda mesmo no sentido de produzir uma visão crítica a respeito do pensamento liberal, né? Então outras soluções vão ser pensadas, ou seja, uma ação mais coordenada, né, mais distributiva, mais igualitária, vai ser pensada para o Estado. Então, tanto a esquerda, do ponto de vista do pensamento comunista, você vai ter essa ideia de um Estado mais racional, né, que vai possibilitar uma intervenção direta no Estado de modo a construir uma situação mais democrática, até que o próprio Estado possa ser abolido, né? Por outro lado, você vai ter um pensamento aí mais dirigista, né, mais racionalizado, que também é produzido na direita e que vai atingir tanto, né, as diversas formas de autoritarismo, como também o próprio fascismo e o integralismo. Então, todas essas formulações aí, né, então você pega um grande leque da intelectualidade do período, todas essas pessoas vão estar pensando aí em soluções para uma série de problemas que na época se percebia que o liberalismo não poderia resolver. Então é interessante isso, né, porque nos últimos anos, quando ainda se fazia uma discussão de caráter econômico, político, se distinguia dois lados, né, ou um Estado intervencionista ou um Estado mínimo, Estado liberal, né? Por exemplo, tudo que fosse relacionado a uma intervenção do Estado, uma proteção social, de alguma forma, nos anos, por exemplo, das disputas entre PT e PSDB, era colocado do lado da esquerda. Tudo que era liberalização da economia era colocado do lado da direita. E, inclusive, a gente tem um governo de extrema direita hoje, né, que ao mesmo tempo é ultraliberal. Então, essa leitura, né, das posições políticas, ela não cabia muito bem na década de 30, porque você tinha tanto a direita quanto a esquerda propostas de um controle, de uma atuação mais dirigida, né, no Estado para produzir uma sociedade mais orgânica ou mais igualitária. Mais orgânica no caso da direita e mais igualitária no caso da esquerda. Então é interessante a gente perceber que dentro, né, desses, digamos, espectros intervencionistas, você tem uma série de propostas. Desde o tipo de autoritarismo que se produziu aqui no Brasil, até soluções mais próximas ao fascismo, como, por exemplo, o integralismo ou nazismo, né? O próprio fascismo italiano. Então, a Flávia também tinha me perguntado aqui, pedido para explicar um pouco melhor onde que o integralismo se enquadra, né? Quais são as suas principais propostas. Então, a gente pode dizer que todo fascismo, a exemplo do integralismo, todo fascismo ele é autoritário, mas nem todo autoritarismo ele é fascista, né? Porque o fascismo ele se caracteriza aí por um controle muito mais estrito, né, do corpo social. Ele está relacionado aí com uma integração total da sociedade, ou seja, as pessoas têm que estar em constante mobilização política, elas têm que estar o tempo todo, né, voltadas para esse ideal de sociedade, enquanto formas autoritárias
elas não cobram necessariamente essa prontidão integral da pessoa. Por exemplo, Vargas estava muito mais preocupado que cada um fizesse seu trabalho, cada um trabalhasse só, né, que não contestasse as medidas políticas implementadas de cima para baixo, que compartilhasse, obviamente, desse dever cívico. É óbvio que Vargas se aproximou mais, né, do fascismo em alguns momentos, depois se distanciou, mas o integralismo ele cobra essa identificação total com esse projeto unitário de nação. Então, isso é um dos espectros aí das ideologias políticas e econômicas do período, mas tudo dentro dessa concepção mais intervencionista, como crítica ao liberalismo. Agora, o integralismo e as outras formas de fascismo, eles vão se opor ao liberalismo e ao comunismo, como coloca aqui o Fabrício, por conta de um outro tipo de corte ideológico, que vai ser o corte possibilitado pelo nacionalismo. Então, o integralismo, além de ser totalitário, além de querer integrar toda a população em torno de um mesmo projeto, ele era anti-internacionalista. Ou seja, o nacionalismo também é um ponto que vai dividir aí essa intelectualidade. Ou seja, Vargas ele vai dar mais espaço, obviamente, para uma leitura nacionalista da sociedade. E aí você tem vários espectros, né? Desde os comunistas de carteirinha até o pessoal, digamos, né, socialista, mas ao mesmo tempo nacionalista. Eles vão encontrar aí um amparo, né, no governo de Vargas, desde que eles não buscassem fora do Estado uma forma de ação intelectual. Mas o integralismo ele se opunha tanto ao comunismo quanto ao liberalismo por conta desse caráter marcadamente nacionalista. E Vargas também, nesse ponto, ele se aproxima do integralismo, ele se aproxima de outras formas de fascismo, porque também a sua proposta ela é profundamente nacionalista. Tanto que Vargas ele esteve, né, ele se apoiou, teve apoio político dos integralistas até 1938, né, quando ele percebeu que, na verdade, o integralismo ele tem outros líderes, outras lideranças. A ideia era Plínio Salgado ser o líder máximo da nação, e Vargas, obviamente, cortou as asinhas desse movimento, né, conseguiu fazer isso de maneira muito estratégica, muito concertada, de modo que a sua própria liderança não fosse contestada. Mas esse corte, né, nacionalista ele é muito importante na definição da atuação desses intelectuais. Os intelectuais nacionalistas eles vão ganhar mais espaço no governo, sobretudo no departamento de imprensa e propaganda, né? Mas esse era o consenso comum, mesmo pensar lá no Caio Prado Júnior ou no Sérgio Buarque de Holanda, que eram pessoas mais ligadas ao pensamento de esquerda. Todos eles estavam pensando na especificidade do nacional, né, na formação nacional, e por isso transitaram, né, de uma forma ou de outra dentro do governo de Vargas. Não foram, digamos, perseguidos, diferentemente de intelectuais comunistas, né, o Prestes, né, uma série de escritores do PCB que esses sim foram caçados, foram presos, né, exilados. O próprio Graciliano Ramos, ele era uma persona não grata aí do governo, embora tenha contribuído aí com a revista Cultura e Política em algum momento, né? Então, eu acho que sim, né, Fabrício? A gente percebe que essa relação aí entre repressão e consenso ela é muito tênue. Você tem esses mecanismos de acomodação, mesmo intelectuais que contestavam o autoritarismo do governo, eles encontravam no Estado espaços de atuação interna, né, e acreditavam que era mais válido, mais estratégia estar dentro do Estado naquele momento, né, desenvolver de maneira mais autônoma o seu pensamento e, quem sabe, no futuro modificar a forma como o Estado é organizado, do que partir para o ataque, do que ser perseguido, né, ser eventualmente morto. Então, isso tudo é importante para a gente pensar como que esses intelectuais foram capturados pelas malhas de poder do Estado Novo.
E aqui, por fim, o Fabrício faz uma pergunta sobre o conceito de extroversão. Eu acho que aqui ele está dialogando com aquele pessoal que trabalha com as epistemologias do Sul, né? Ou seja, a ideia de que o pensamento de países periféricos, países colonizados, tem esse problema de, mesmo pensando nas identidades nacionais, mesmo pensando nas especificidades, sempre fazem referência ao pensamento dos países colonizadores, né? E eu acho que aqui a gente tem uma tentativa, talvez, nesse período, de fugir desses parâmetros eurocêntricos, tentar definir uma identidade própria, mas, do meu ponto de vista, a partir do momento que a identidade é colocada como problema, você já tem aqui uma prática intelectual extrovertida, nesse sentido, né? Ou seja, o próprio conceito de identidade, ele é um conceito que faz parte, né, da perspectiva ontoepistemológica moderna. Ou seja, ele faz parte daquela filosofia da identidade que tenta reduzir tudo ao conhecido, tudo ao familiar, né? Que é o contrário, portanto, de outras formas de cosmologia ou de perspectiva ontológica que se abrem para a diferença, que se transformam, né? Que não tentam reduzir tudo à sua própria identidade. Então, o próprio problema da identidade nacional, para mim, é um problema extrovertido, por mais que nesse caminho tenha se tentado buscar algo diferente, algo especificamente nacional. Eu acho que o grupo intelectual que mais conseguiu fugir, né, dessa colonização mental foi o grupo o grupo dos antropófagos, ou seja, aquele movimento de 1928, liderado pelo Oswald de Andrade, que percebe muito bem, né, essa perspectiva cosmológica particular de povos colonizados, que se abrem à diferença tentando se apropriar desse poder, né, dessas especificidades e construir algo diferente. É a própria ideia de antropofagia cultural pregada por esses intelectuais. Então, eu acho que tem uma tensão aí, né, entre as formas formatadas de pensar vindas da Europa e, né, uma tensão aí buscando, a partir da nossa experiência cultural específica, né, das nossas particularidades, produzir, inclusive, uma epistemologia particular. Eu acho que hoje, por exemplo, tem sido muito resgatado essa concepção antropofágica, né, como representante muito, muito pertinente de cosmologias que são abertas ao outro e não fechadas à diferença. Então, acho que são questões muito interessantes, várias questões. Não sei se eu consegui responder a todas, né? Mas vamos passar para frente porque ainda tem bastante pergunta. A Carla me perguntou, né, se eu poderia explicar melhor qual foi o papel dos intelectuais que não se associaram ao discurso ideológico do regime. Isso também é interessante, porque fica parecendo que todo mundo participou, né, desse projeto, todo mundo colaborou com o Estado, mas eu mesmo pude demonstrar na minha tese de doutorado que não foi bem assim. Então, para além daqueles que foram perseguidos, né, por exemplo, os agentes da Internacional Comunista aqui no Brasil, depois de 1938, né, qualquer representante de um partido autônomo, você teve uma outra tensão que foi a seguinte. Vamos pensar, por exemplo, lá no caso do Mário de Andrade. O texto ele não enfatiza muito isso, ele dá a entender muitas vezes que o Mário de Andrade ele colaborou ativamente com o governo de Vargas, mas não foi bem assim, né? Eu tento demonstrar que esse grupo do Mário de Andrade, e aí é um grupo que se institucionaliza no Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, é um grupo que constitui uma sociedade de etnografia e folclore muito forte, né, que aglutina uma série de outros pesquisadores, que está relacionado lá com a criação da USP, que está assentada também na Escola Livre de Sociologia Política em São Paulo, que também existe até hoje. Esses grupos, né, eles eram diretamente ligados aos políticos do Partido Democrático, né, que apoiou Vargas em 1930, mas que acabou rompendo esse apoio em 1932. É um grupo que
que organizou o que eles chamam de Revolução Constitucionalista de 32. Então é um grupo de forte oposição ao governo de Vargas, porque via em Vargas uma ameaça à autonomia política desses grupos paulistas que eram tradicionais, que representavam aquela concepção bandeirista, né, de sociedade brasileira. E eu mostro que Mário de Andrade, Paulo Duarte, Amadeu Amaral, né, todo um grupo de intelectuais aí, né, eles eram muito fortemente coesos em torno dessa especificidade paulista, dessa ideia de que São Paulo seria, né, naturalmente a liderança política e intelectual do país, algo que teria sido usurpado por Vargas a partir de 1930. Então, esses intelectuais, eles tiveram muito menos espaço de atuação durante o governo Vargas. Porque você tinha criado uma série de institutos, de instituições, né, de espaços intelectuais em São Paulo, a exemplo do Departamento de Cultura. Você tinha a ideia de criar um Instituto Estadual de Patrimônio nos moldes daquilo que se tornou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas que foi interrompido aí nesse processo. Você tinha a discoteca pública, os parques infantis que mesclavam um projeto educacional de saúde, educação, né, de higiene pública, educação, com pesquisas antropológicas sobre a sociedade brasileira. Você tinha pesquisas etnográficas acontecendo no interior para conhecer, por exemplo, os carurus, né, uma série de manifestações de folguedos, né, a arte das igrejas do interior. Então você tinha um rico movimento intelectual em São Paulo que estava se institucionalizando, mas que a partir do momento que Vargas estabelece o Estado Novo, né, em 37, ele passa a perseguir sistematicamente esses projetos, né, a desmontar esses organismos por meio, por exemplo, dos interventores que vão ocupar esses espaços né, nesses estados. Então, o que sobra para esses intelectuais? Né? Eles meio que se veem afastados aí do poder público porque representam uma oposição ferrenha ao governo de Vargas, mas eu mostro que esse grupo ele foi muito bem sucedido em se conectar a outras fontes de recursos intelectuais que não estão restritas ao Estado Nacional Brasileiro. Então, vamos pegar aí, né, o Rubem Borba de Moraes, o Sérgio Millet, o Cândido Portinari, o Camargo Guarnieri, que é um maestro, né, um compositor muito importante, junto com Francisco Mignone. Uma série de intelectuais paulistas, eles acabaram conseguindo bolsas de pesquisa por meio de agências interamericanistas que foram constituídas lá nos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial. Então, por conta dessa política de boa vizinhança que começa lá com Roosevelt, você tem uma série de oportunidades intelectuais que se abrem para fora do próprio Estado Nacional. Então, uma possibilidade de atuação intelectual, né, que apareceu nesse período, no momento em que Vargas definiu muito bem o que era possível e o que não era, era participar dessas redes transnacionais que se abriam no período da guerra. Então, você teve, sim, outras possibilidades, né, essa eu acho que foi a principal. Outros intelectuais, como, por exemplo, o Gilberto Freire, o Érico Veríssimo, que não tinham, né, também esse espaço por serem opositores do regime, por representarem outros projetos de política, projetos regionais, eles acabaram optando pelo mercado editorial. Né? Eles podiam se sustentar vendendo de maneira autônoma livros. Você já tinha conquistado aí uma rede também transnacional. O Gilberto Freire já tinha livros traduzidos, né? Casa Grande Senzala já era um sucesso editorial internacional. Então ele não dependia tanto ele não era tão impactado, por exemplo, pela censura. O que acontecia com ele, com o Érico Veríssimo, né, com o Graciliano Ramos, mas também é uma forma de atuação alternativa muito restrita nesse período. Eram poucos intelectuais que tinham esse alcance, essa amplitude editorial que possibilitava uma certa autonomia intelectual. Né? Mas sim, então é isso. A gente também não pode achar que Vargas conseguiu capturar todos esses intelectuais. Você tem aí a constituição de máquinas de guerra alternativas, né? Ou seja, se institucionaliza outras formas aí de produzir linhas de fuga, linhas de escape,
que são muito importantes também serem conhecidas. A terceira questão da Evelyn, né, uma questão mais de caráter de historiográfico, né, achei bem interessante também. Será que você poderia comentar um pouco sobre uma das áreas de trabalho da Mônica Veloso? Estou lendo o texto e li no Lattes dela que ela trabalha com história cultural e das sensibilidades. Fiquei curiosa sobre essas sensibilidades. Acho que nunca tinha ouvido. Fiquei pensando sobre como isso pode estar ligado ou ter a ver com o tema de trabalho em História do Brasil. Então vamos lá, né? A gente viu que esse texto aqui da Mônica Veloso é um texto de história intelectual, né, que busca mapear, do ponto de vista da inserção social desses atores, o que era ser intelectual no país em um determinado momento. Né? Então é um trabalho bem específico de história intelectual. No entanto, de fato, a Mônica Veloso ela trabalha dentro do que ela chama de uma área mais abrangente, aí, né, de história cultural, com essa temática específica das sensibilidades. Ela não está tão presente no texto, mas quando a gente trata, por exemplo, lá daquela estratégia intelectual, né, do setor de propaganda, de apelar para as emoções, de apelar para os afetos, para os medos das pessoas, a gente já vê a Mônica Veloso explorando um pouco mais esse filão, né, essa perspectiva importante também para a história intelectual. Porque a história das sensibilidades, ela nada mais é do que essa tentativa de olhar para aspectos, né, que por muito tempo foram considerados inacessíveis para a historiografia. Ou seja, entender a experiência sensível das pessoas, que é muito importante, por exemplo, no trabalho intelectual. Né? Como entender uma sensibilidade de época, uma cultura visual, uma forma, né, de sentimento que se expressa intelectualmente por meio da arte, por meio da literatura, das artes plásticas. Né? Então, você tem um campo aí da história cultural que tenta dar conta, né, dessas formas de experiência sensível, né, de intuição, como que a gente pode acessar algo que não foi racionalizado, algo que não foi transformado em documento, que, né, não se burocratizou. Esse tipo de perspectiva historiográfica ele também é muito útil para buscar uma experiência mais próxima de grupos menos representados pela historiografia oficial. Né? Ou seja, buscar esses universos específicos das mulheres, dos grupos marginalizados. Então, essa busca pela sensibilidade, né, pelo universo do sensível, sensorial, ele abre um outro filão de aproximação com o passado. Né? Isso já está presente lá no conceito de utensilagem mental do Lucien Febvre, né? Está presente também em alguma medida no conceito de mentalidades, mas o pessoal prefere hoje trabalhar com essa ideia de sensibilidades porque ela tem um aspecto mais hermenêutico. Né? Eu estava lendo um trabalho da Sandra Jataí Pesavento sobre isso, ela mostra que lá já para Droysen, né, o formulador da Historique, da teoria histórica alemã, né, no século XIX, essa concepção de que a história que nos chega, né, ou seja, que é produzida, que é narrada, ela inicialmente ela tem que passar por essa experiência sensível, pelos sentidos do historiador. Ou seja, primeiro você tem uma relação de percepção, uma relação hermenêutica, interpretativa do historiador em relação às fontes, em relação à complexidade do universo empírico, que depois vai ser racionalizado, que depois vai ser colocado em ordem, que depois vai ser disciplinado pela razão. Então a história da sensibilidade está relacionada com isso, né? Como as pessoas sentiam as coisas, como que elas percebiam, né? Como que isso era expresso em formas artísticas, e isso é um filão bem legal para acessar alguns aspectos do passado que de outra forma não estariam acessíveis. Nesse trabalho, então, acho que ela começa a dialogar com isso, ainda de maneira tímida, né? Quando ela vai buscar o papel dessa manipulação das emoções como uma forma de ação intelectual, né, e de produção de uma determinada concepção de povo, né, ou de formatação de uma forma mais disciplinada de compor essa coletividade nacional. A próxima pergunta da Flávia, né, ela diz que a autora fala no texto da grande apropriação que faz para a cultura popular.
mas adaptando aos moldes disciplinatórios que o governo impunha. Queria que, se possível, você falasse sobre as resistências a isso, se houve de alguma forma permanências dessas culturas da maneira que eram antes do samba anterior, por exemplo. Bom, então, como eu estava dizendo, sempre existe resistência, né? Toda ação de disciplina, ela gera formas de escape, né? Ela gera possibilidades de outras alternativas. A gente tem falado isso de maneira muito teórica, né? Mas e na prática? Eu acho que um pouco a questão da Flávia é isso, né? De maneira empírica, houve resistência a esse projeto totalitário, esse projeto disciplinador do Estado? Então, com certeza houve, né? A gente fala, por exemplo, eu acho que eu já mencionei isso, por exemplo, as práticas religiosas da Umbanda e do Candomblé, elas acabaram, né, se restringindo mais, como o Giovanni nos ensinou, aos fundos de quintal, mas isso possibilitou, por exemplo, que elas revivessem, né, mais recentemente. Com relação ao samba especificamente, eu acho que sim, eu acho que eles resistiram muito nas escolas de samba, que passaram, obviamente, a, a ser buscadas pelo Estado, a ser cooptadas, a receber recursos públicos e privados, né, para produzir um tipo de samba e não outro. Mas vamos pensar no caso da Portela, no caso da Mangueira. Aí você tem toda uma tradição que passa aí no caso da Mangueira pelo Nelson Sargento, pelo próprio Cartola, né? No caso da Portela, o Paulinho da Viola, né, com a relação que ele tem lá com a Dona Ivone Lara, e que, né, todo mundo que continua produzindo samba de qualidade, é algo que vai ser resgatado aí no momento em que esse autoritarismo do Estado de Vargas já tinha sido arrefecido. Então a gente pegar lá, por exemplo, o João Gilberto, né, o próprio Tom Jobim, eles vão resgatar esses sambistas aí do, da década de 30, 40, 50, que nunca tinham deixado de produzir. Então, Ataúfo Alves, Wilson Batista, né, o Noel Rosa, todos esses compositores eles vão ser revisitados e aí o que vai ser pegado não vai ser só o samba, né, de exaltação, só o samba do trabalho, né, o samba da malandragem ele vai reaparecer também nesse momento. Então, óbvio, né, que nas favelas, né, nesses espaços em que o Estado não conseguia alcançar, esse tipo de cultura, esse tipo de resistência, ele continuou sendo produzido. Só que ele não tinha o espaço, né, a projeção que o samba oficial tinha, que a música oficial tinha, mas ele continuou, obviamente, existindo. Essas formas alternativas de religiosidade, elas foram perseguidas, elas foram reprimidas, mas elas continuaram existindo aí em todo o país, de forma mais escondida, mais discreta, mas assim que esse clima político autoritário arrefeceu, elas tiveram a oportunidade de aparecer de forma mais livre. Agora, né, também, por outro lado, você tem a formatação de boa parte da população brasileira para se opor a esse tipo de manifestação cultural. Então, mesmo que os governos autoritários eles diminuam seu poder, você ainda tem, do ponto de vista da opinião pública, da cultura, uma oposição muito forte, né? Que aqui, por exemplo, em Minas Gerais, no sul de Minas, a gente vê expressa sempre que esses movimentos tentam ter uma maior projeção pública, né, uma maior liberdade, e acabam sendo aí violentados verbalmente por setores mais conservadores, ligados a religiões cristãs. Então, é um conflito que passa tanto pelo Estado quanto por uma opinião pública que tem o seu próprio ritmo, né? Mas eu acho que esses grupos conseguiram resistir e resistir bravamente, né? Se reinventar, buscar novas parcerias, buscar novos aliados, de forma a se transformar e continuar existindo. Então, acho que sim, né? Então, outra questão da Marília, ela diz que, no texto da aula de hoje, a autora fala que houve uma mudança na concepção de intelectual. E na página 153 ela diz que essa mudança é exemplificada pela entrada de Vargas na Academia Brasileira de Letras. Isso significa que pessoas ligadas à política passaram a ser considerados intelectuais ou foi algo reservado somente a Vargas? Então, acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Eu acho que a pergunta é muito boa.
porque eu acho que isso foi reservado a Vargas. O Vargas, essa concepção que foi construída pelo governo dele separava muito bem o que era ação intelectual e o que era ação política. Intelectual era compreender a essência da nacionalidade e a ação política era colocar isso em prática, né? Era agir a partir desse conhecimento gerado pelos intelectuais. O Vargas ele era percebido então como uma pessoa, o sujeito que tinha noção desses dois aspectos, que coordenava esses dois tipos de ação. Então ele deixa muito claro que o intelectual não é que ele devesse passar a se tornar político, ele deveria ter uma função social, mas era uma função específica, particular, era um trabalho que não se confundia com a política. O mesmo valia para os intelectuais, para os políticos. A função do político não era pensar por si só, mas colocar em prática essa concepção racional traduzida em termos de unidade nacional que era formulada pelos intelectuais. Então, Vargas era o cara que coordenava, ou que se coloca como a subjetividade que teria o papel de coordenar esses dois tipos de ação. A Maria Eduarda também faz aqui uma questão bem legal, né? Ela vai dizer aqui, sobre a aula de hoje, ao ler o texto, surgiu mais uma reflexão do que uma dúvida. No texto, fala que os intelectuais possuíam um lugar de destaque na sociedade, seja como fabricante de ilusões ou como fabricante de consciência da nacionalidade. Então aqui ele está falando tanto do período anterior ao Estado Novo, né? aquela ideia do Machado de Assis, que o intelectual ele tinha que ter liberdade para pensar livremente e não poderia ser, então, contaminado pelos conflitos políticos, ideológicos, embora o próprio Machado de Assis ele tenha sido um grande representante dos conflitos sociais da sociedade carioca, não é um cara que estava imune a isso, então acho que o pessoal exagera muito a mão nessa crítica, né, do que Machado de Assis disse lá na Academia Brasileira de Letras. Acho que na prática ele era muito mais complexo, muito mais inteligente do que isso. E ao ler isso, fiquei pensando que seria legal pensar em como esse papel de destaque foi mudando até os dias atuais. Porque, ao meu ver, os intelectuais se distanciaram muito, tanto do governo quanto da população. E aí entram várias questões atuais que podemos pensar. Como, por exemplo, a visão que o atual governo tem sobre a academia, sobre os cursos de humanas, e como ele lida com eles, cortando verba das universidades e tudo mais. E sobre a população, o que aconteceu para que a academia se distanciasse tanto assim da sociedade? E a importância que a história pública tem hoje em dia, tendo em vista a importância de retomar esse contato com ela. Não é bem uma pergunta, mas são reflexões que eu me fiz ao ler o texto e acho válido compartilhar. Realmente, Maria Eduarda, eu acho que são questões aí muito importantes, muito interessantes e que demandariam, né, uma ampla conversa, aí, uma discussão só sobre isso. Eu vou tentar só colocar alguns pontos que eu acho importantes a gente pensar, tanto para pensar os intelectuais como para pensar essa concepção de povo, né, que foi se transformando ao longo do tempo. O que eu percebo é o seguinte: Vargas ele abre espaço para essa intelectualidade, ele coopta, né? Eu já falei um pouco sobre esse conceito de cooptação, mas ele traz para perto de si toda essa intelectualidade. No entanto, o modelo autoritário do Vargas ele passa a ser contestado de maneira muito forte a partir de 1942, quando o Brasil ele entra em guerra contra os países do eixo, contra o nazismo alemão, o fascismo italiano, né, contra o autoritarismo do governo japonês. Mas é interessante porque internacionalmente ele se alia ao polo liberal, mas internamente ele continua um país, né, um governo centralizador, autoritário. Então, isso, do ponto de vista da opinião pública, vai ser muito explorado. E aqui a gente tem, a partir de 42, um início de uma polarização política de intelectuais que vão, a partir de então, começar a construir um espaço, um lugar de fala legítimo, dissociando-se do Estado. Ou seja, né, os intelectuais vão falar assim, eu sou neutro, eu estou pensando de maneira racional, eu não dependo, por exemplo, do patrocínio do Estado para isso, eu não represento eu não represento um projeto autoritário de sociedade. Então, a partir desse momento, os intelectuais eles vão voltar a tentar se descolar
do amparo estatal, né? Vão buscar outros campos, outros espaços que poderiam gerar uma autonomia discursiva e uma legitimidade distanciada dessa concepção autoritária de sociedade, que na verdade pesava contra né, o lugar de fala dos intelectuais a partir desse período. Então, os intelectuais eles vão buscar outras instituições mais autônomas, como, por exemplo, as universidades. E aquela concepção de que o intelectual ele precisa, né, se desvincular da política para produzir um trabalho mais objetivo, mais concreto, menos contaminado pelas disputas políticas, é algo que também vai distanciar, e muito, né, o intelectual desse papel, ou desse contato mais direto com o povo. Então, é um pouco isso, né? Essa autonomia ela também se deu à custa de um certo encastelamento que hoje a gente percebe o quanto foi nocivo. Mas foi importante porque também a academia ela passou a ter mais liberdade para produzir um aparato crítico, para produzir métodos de investigação mais autônomos, né? Para complexificar esse tipo de discussão, né? Para propor várias alternativas de pensamento. Tanto que o nosso campo hoje, historiográfico, né, que se constitui dentro da academia, ele é complexo, né, fragmentado, múltiplo, muito por conta dessa autonomia intelectual. Só que a gente hoje está percebendo também que isso gerou uma série de problemas. Né? Por outro lado, eu acho que tem uma diferença muito grande entre a concepção de povo que se tinha durante o governo Vargas, ou seja, pensar as massas como um elemento a ser valorizado, né, um elemento fundamental para a composição de um projeto de Estado nacional. E hoje, né, eu percebo que hoje os governantes eles se colocam como representantes das massas, mas na prática o povo, né, sobretudo a população pobre brasileira, é vista como os perdedores, né, as pessoas que não tiveram mérito suficiente para vencer na vida. Então, esse povo ele não é percebido mais como componente, né, de um projeto nacional, mas como uma mão de obra empobrecida que talvez esteja naquela situação por não ter tido capacidade suficiente, né, para ter dinheiro, né, para ser bem sucedida na vida. Então, eu acho que isso está muito presente no discurso empresarial das pessoas que apoiam esse governo Bolsonaro. Né? Ele tenta se aproximar dessas massas, ele faz isso de uma maneira como Jânio Quadros fez na década de 50, né? Mas é muito interessante porque na prática mesmo, na realidade, as pessoas, né, que encampam esse projeto de sociedade que hoje está no poder, eles têm ódio aos pobres, né? Eles têm nojo dos pobres. A ideia de que quem é pobre no Brasil é só quem não conseguiu vencer na vida. Né? Aquela ideia de que aeroporto não é coisa para ser frequentado por empregada doméstica, que cada um tem que conhecer o seu lugar. Então é muito interessante, né? Porque é um projeto que é assumidamente desigual, que é assumidamente ultraliberal, que assumidamente privilegia aqueles que já conquistaram postos de privilégio. E isso causa, né, tanto uma dissociação aí do povo em relação ao projeto de Estado, ou seja, a gente tem um projeto de Estado que independe em grande medida do povo, embora busque nele também o seu apoio político. Por um lado ele busca votos, mas por outro lado ele trai esse público, né, trai esse povo, porque não considera como agente efetivo da construção do Estado. A construção do Estado para essa ideologia ela é feita pelos empresários, pelos homens de negócio, né, por quem conseguir ocupar primeiro as melhores oportunidades. E é nesse ponto que os intelectuais eles percebem que eles precisam talvez se reaproximar desse povo, né, mostrar esse tipo de relação espúria que o Estado tem estabelecido com esses grupos, mostrar que é preciso construir formas de ocupação mais efetiva da máquina pública, de representação mais efetiva, porque a gente tem um governo aí que tem acabado com essas possibilidades, tem dissolvido a possibilidade de participação pública, né, popular. Então é muito diferente o contexto. Lá com Vargas você tinha uma ideia de integração efetiva. Agora, essa integração ela se dá somente no discurso, porque na prática ela é muito mais desigual, muito mais elitista
do que talvez qualquer governo brasileiro tenha sido até então. Agora, é uma visão, uma leitura minha, né? É uma diferença que eu percebo entre esses dois aspectos, mas a gente obviamente tem que explorar outras particularidades, outros contextos. Você tem aí, né, de 64 até os dias de hoje, muitas mudanças. Na própria ditadura militar, você tem uma centralização muito grande da intelectualidade em torno, né, do governo, de forma muito parecida com o que aconteceu em Vargas. Se a gente pegar, por exemplo, o Centro Nacional de Referência Cultural, tinha gente de esquerda, gente de direita, mas todo mundo trabalhando em torno dessa concepção de desenvolvimentismo, de crescimento econômico, né? Então, é tudo muito complexo, mas eu acho que isso aí dá pra gente destacar. Tem uma diferença bem grande do governo de hoje, a forma que ele se relaciona com o povo, em relação àquilo que foi durante o governo Vargas. Pergunta do Evandro. Veloso comenta em seu texto que antes do Estado Novo, devido a uma sociedade tradicional, os intelectuais não eram vistos com bons olhos devido às suas ideias críticas à sociedade. Gostaria que, se possível, você explicasse melhor como se deu essa conversão. Foi mediante incentivos, medo de retaliação, críticas? Ademais, ainda hoje os intelectuais não estão nas suas torres de marfim. Isso explicaria muito os negacionismos que aparecem atualmente? Então a pergunta do Evandro ele vai meio na linha, né, das outras perguntas. Como eu disse, vocês, né, foram muito perspicazes em perceber essas relações, em perceber como que pensar a vida intelectual do passado ajuda a entender a nossa própria situação no presente. Acho que eu já falei um pouco, né, sobre como esses intelectuais eles participaram do Estado e depois meio que se dissociaram também do Estado, mas acabaram se dissociando também da população como forma de construir mais autonomia, de reflexão, de pensamento. E eu acho que sim, né? Eu acho que esse distanciamento da reflexão, do pensamento, que gerou, por um lado, um aumento do nosso potencial crítico, mas também distanciou esse potencial crítico do restante da população, ele deu margem para o desenvolvimento, né, de um mundo extra-acadêmico muito pouco crítico, muito pouco atualizado em relação a uma série de instrumentos que a gente desenvolveu que são fundamentais para que esses mesmos grupos pudessem distinguir o verdadeiro das fake news, né? E, além disso, essa elitização, né, do pensamento brasileiro, ele gerou uma certa aversão, né, um distanciamento, inclusive, ético, né, de pessoas que não se identificam umas com as outras, em termos de comportamento, de modo de se vestir, de falar, de se portar à mesa, né? Você cria quase que dois mundos totalmente apartados. Isso gera uma desconfiança da população mais pobre brasileira em relação à atuação intelectual, né? O modo de falar dos intelectuais, o modo de se vestir, são vistos como pedantes, como arrogantes, né? Isso tudo gera uma certa aversão à produção intelectual que eu acho que redunda, assim, nessa facilidade em convencer as pessoas de que a Terra é plana, de que não houve ditadura, de que o coronavírus é uma gripezinha, que as pessoas têm que continuar trabalhando a todo custo, senão a economia vai desabar. Tudo isso aí está relacionado com o distanciamento, né, com a incapacidade desse aparato crítico ser distribuído, ser compartilhado, ser produzido junto com um espectro mais amplo da população brasileira. Então, pessoal, é isso, né? Espero que essa discussão tenha ajudado vocês aí a pensar o texto, a imaginar também alternativas de trabalho com relação a ele. A gente trouxe aqui vários elementos, né, que dialogam diretamente com a nossa situação social, política, intelectual contemporânea. Espero que isso também ajude vocês a pensarem aí nas atividades, né, da próxima semana. E para a semana que vem, se tudo continuar como está, a gente mantém o esquema que nós adotamos para a última aula. Eu peço ao grupo 2 aí que me mande o material, que me mande uma proposta de atividade. Eu vou comentá-la também num vídeo, né? E depois vocês também devem trazer sugestões, mesmo que não participem do grupo. Mas é interessante, né, ouvir os comentários de vocês, ouvir alguma ideia,
né? Esse tipo de colaboração é muito legal, a gente criar, desenvolver junto, né? Pensar coletivamente aí em como articular, como agenciar essa discussão historiográfica que a gente está realizando aqui. Então, espero que vocês fiquem bem, né? Quero que vocês aí se cuidem, vamos conversando e até mais.